Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda Valentim, sou terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial. Vamos iniciando aqui já compartilhando a tela para vocês. Isso aí. Primeiramente, eu queria agradecer muito a FAMESC pelo convite, de estar aqui falando da disfunção de integração sensorial na criança com autismo, participando do primeiro simpósio interdisciplinar do transtorno do espectro autista. Isso daí em parceria com a plataforma de eventos acadêmicos, que é a IVEM3, né? E vamos lá começar. Falando um pouco, que eu tenho especialização em desenvolvimento infantil, certificação internacional em integração sensorial de ERS, especialização avançada e excelência, em avaliação e tratamento pela Therapy West, sou membro da AOTA, da ABS no Brasil. E eu gosto sempre de iniciar falando, do que é a terapia ocupacional, porque pode ter pais também assistindo, muitos leigos aqui que não conhecem, que tem a terapia ocupacional como profissão e a integração sensorial como uma especialidade, da terapia ocupacional. Então, a terapia ocupacional é uma profissão da área de saúde, que ela é centrada no cliente e ela sempre busca promover a saúde e bem-estar por meio da ocupação, que é a ocupação humana que eu vou mostrar para vocês agora adiante. Então, a terapia ocupacional tem muito uma visão holística, de que o cliente, no caso, a criança, ela está centrada, ela está ali no meio, e aí a gente não tem só aquele problema da criança para tratar, a gente tem a família, a gente tem a sociedade, a gente tem a escola, então é todo um contexto também onde se insere essa criança. E tudo isso a gente tem que olhar dentro da área de ocupação, porque a independência, a autonomia do ser humano, que o terapeuta ocupacional a gente tem como o objetivo principal. E aí a gente tem as áreas de ocupação humana, onde se a gente está totalmente independente nessas áreas de ocupação, sinal que está tudo bem. Então, se a gente está com alguma dificuldade em alguma dessas áreas de ocupação, a gente realmente deve procurar um terapeuta ocupacional para tá avaliando, tá tratando. A gente trata desde crianças até adultos, idosos, Então, a gente tem aí as atividades de vida diária, que a gente chama de AVD, que é a independência na higiene, na alimentação, no vestuário. O brincar, que é onde a gente usa muito dentro da integração sensorial, a gente utiliza as brincadeiras, para a gente estar tratando através dos sistemas sensoriais. Aí o lazer, gerenciamento de saúde, a IVD, que é a atividade de vida prática, o trabalho, descanso e sono, educação e a participação social. Então, a gente tem esse olhar para as áreas de ocupação, quando a gente pensa em tratar o indivíduo. Mais uma vez, sempre pensando na independência e na autonomia, no caso aqui da criança. E aí, a gente tem dentro da terapia ocupacional a integração sensorial de ERS. A integração sensorial, que a gente chama hoje de ERS, ela virou uma marca registrada, porque a Jean Ayres, ela foi a criadora, da integração sensorial. Então, ela começou a perceber, que os estímulos do ambiente, o estímulo do próprio corpo, afeta no desempenho ocupacional daquele que a gente acabou de ver ali atrás. Então, aí ela começa a estudar, sobre esses estímulos que a gente recebe, ok? Então, aí ela coloca uma tríade aí, do corpo, o ambiente e o desempenho ocupacional, que eles estão, entrelaçados entre si.
E aí a gente chega ao autismo dentro da integração sensorial. Então, a gente tem estudos que apontam que de 80% a 100% das crianças com transtorno do espectro autista, ele tem problema sensorial, né? E aí isso gera inúmeras dificuldades para essa criança nas áreas de ocupação. Então, são dificuldades em processar mesmo, integrar essas sensações que a gente recebe, né? Os estímulos que a gente recebe do ambiente e do próprio corpo. E isso aí afeta, né, o uso desse corpo nas ações do dia a dia, ok? Então, a gente tem aí a pirâmide, que eu gosto muito de usar sempre essa pirâmide, que eu acho que ela dá para perceber bem, né, aonde fica as questões sensoriais aí dentro de um desenvolvimento do sistema nervoso central, que é a pirâmide de aprendizagem de Willy Schellenberg, que a gente vê que os sistemas sensoriais ele é a base, né, da parte do sistema nervoso central. Então, a gente tem ali os 5 sentidos, né, que a gente já conhece, que são 5 sentidos que já são bem, né, entendido, que é o olfato, a visão, a audição, o paladar e o tato. E aí vem com mais 2 outros sistemas, que é o sistema vestibular e o proprioceptivo, que são sistemas que vêm do próprio corpo. Lembra que eu falei? Então, a gente tem sistemas que vêm, né, que estão estímulos do ambiente e do próprio corpo. E a gente tem também a interospecção, que é o 8º sentido, que eu também vou falar brevemente sobre ele. Então, vocês percebam que a gente precisa de ter essa base sensorial bem consolidada para a gente conseguir ir evoluindo na parte sensório-motora, que a gente tem a consciência dos 2 lados do corpo, planejamento motor, onde envolve já as questões de praxis, né? O esquema corporal, e a gente vem subindo, né? Que já tem mais a percepção motora, são mais afinados, né? A coordenação de olho-mão, que tem muito a ver aí com a questão da escrita, ajustes posturais, até a gente chegar lá em cima, né? Na cognição intelecto, que a gente vê que a gente tem as atividades de vida diária, que é onde eu falei da ocupação, né, humana, o comportamento e o aprendizado acadêmico. Então, o que precisa é fazer sentido, né? O que vocês entendam é a necessidade desses sistemas sensoriais estarem bem organizados nessa criança, né? E para ela conseguir, você vê que as atividades de vida diária, né, que é uma das ocupações, está lá em cima em cognição e intelecto. A gente não precisa ter um caminho grande aí, né? Então, não só para própria ocupação humana, mas para a linguagem, né, para os psicólogos. Então, é sempre muito importante ter um terapeuta ocupacional com integração sensorial de ERS para trabalhar nessa base sensorial, né, que a gente vai dar subsídio para todas as outras questões dessa criança com autismo. E aí, mais uma vez, né, vindo colocar que realmente a integração sensorial é um processo sensorial, é um termo que se refere ao modo que o nosso cérebro recebe as sensações do corpo e do ambiente, e assim interage com o mundo, né? Então, constantemente a criança recebe sensações que chegam de fora do seu corpo e também de dentro do seu corpo. Né? Então, a gente recebe essas informações, a gente processa essas informações no nosso cérebro, a gente tem todo um caminho lá para estar seguindo, e a gente espera que essa resposta seja condizente com os estímulos que entraram no cérebro, né? Que é onde a gente chama de resposta adaptativa, e a gente trabalha com nível de alerta, mas aqui eu vou, pelo tempo, né, que a gente tem, eu vou só apresentar os sistemas, né? E como que a criança ela reage, né, quando ela tem dificuldade nesses sistemas, né? E aí, de acordo também com o DSM-5, que é o Manual de Psiquiatria Americana, né, como um dos critérios diagnósticos para o autismo, tá, são as questões sensoriais, né, as questões de dificuldades no processamento sensorial.
Então, é super importante hoje para o médico ele estar avaliando também essas questões, ou pedir uma avaliação do terapeuta ocupacional com a integração sensorial, né, para estar juntando isso para o critério diagnóstico dele, dessa criança. E aí a gente tem aí, né, todos os sistemas, e a interospecção, né, que está ali também, que é o 8º sistema que eu falei. Então, a gente vê aí, eu coloquei uma imagem das crianças brincando, então você vê aí que elas estão recebendo estímulo, todos os estímulos de tato, estão com as mãos sujinhas, brincando, segurando papel, sentado na cadeira, então tem a luz, tem o cheiro da tinta, né, as crianças falando audição, a própria percepção do sistema vestibular que eu vou explicar, né, para vocês, é só para vocês verem que como que o tempo todo a gente está recebendo estímulo do ambiente, né, e do próprio corpo. E aí, coloquei também essa laranja para ilustrar, né, porque às vezes a gente acha que uma coisa super simples, que é um descascar de uma laranja, a gente faz ali muitas das vezes automático, né, mas você vê a quantidade de estímulo, né, sensorial que a gente pode ter simplesmente numa atividade que, né, natural, que a gente vai comer uma fruta, e aí vocês percebem que quanta coisa tá atrelada nessa atividade, né? Então, a gente vai começar a perceber, né, a questão do tato, a sensação rugosa que está na casca, a sensação úmida que está no interior ali da laranja quando termina de descascar. A gente tem a sensação das posições dos dedos, né, que é a questão proprioceptiva, a força, o controle de força necessária para estar manuseando tanto a faca quanto ir girando, né, a laranja para estar descascando. Sensação de velocidade e precisão do movimento que vai coordenar né, as questões mais finas dos dedos, né, coordenar movimento de olho para visualizar a ação que está sendo realizada. Aí a gente tem a sensação do cheiro, a gente tem a imagem, a gente tem, né, a lembrança do sabor. Então, está tudo muito envolvido. A gente sempre usa muito essa imagem, assim, porque é uma coisa bem clássica, né, da integração sensorial, da gente perceber como que a gente tem todos os estímulos aí somente no descascar de uma laranja, né? E aí é um quadro, né, que a gente tem aí do transtorno do processamento sensorial, a gente já está mudando um pouco também essa nomenclatura. Então, a gente tem os transtornos de modulação, que a gente vai falar do hiperresponsivo ou hiporresponsivo, onde oscila muito, por exemplo, no tato, né, se tem hipersensibilidade tátil ou hipo. A discriminação, né, se, por exemplo, se está gelado, se está quente, né, então isso vai acontecer com diversos sistemas. E os transtornos motores, que vai vir de base sensorial, que pode ser ou não de base sensorial. E a gente precisa de estar avaliando, né? Então, aí vem com eles aí as dispraxias, né? E o distúrbio postural. Isso só para a gente dar um overview, assim, nessas questões. Mas a gente vai falar mesmo dos sistemas. Então, vamos lá. A propriocepção. O que é a propriocepção? Nos nossos músculos, a gente tem receptores que sempre quando a gente contrai essa musculatura, o nosso cérebro entende essa contração dessa musculatura. Que, na verdade, não está só no músculo, né? Ele está no tendão, ele está nos ligamentos, eles estão nos tecidos, esses receptores. Então, toda vez que a gente mexe com o nosso corpo, que a gente faz movimento com a mão, com a perna, que a gente contrai qualquer tipo de musculatura, o nosso cérebro, ele recebe essa informação, né? Então, a gente faz isso o tempo todo, né? Deixa eu só retornar aqui. Então, quando que a gente pode perceber, né? Quando a gente está fazendo uma atividade que envolve a propriocepção, quando a gente trabalha com força muscular, fazendo movimento, por exemplo, de manhã, quando você acorda, você levanta da cama, às vezes você, sem olhar para o lado, né, você acende a luz do abajur, se o quarto estiver escuro, pega o celular, né, na mesinha ao lado. Então, assim, muitas das vezes sem olhar, né? Então, você
pega alguma coisa aqui do seu lado e você não precisa de estar com a visão, né, junto ali para estar fazendo essa ação. Por quê? Porque você sabe localizar onde está essa mão no espaço sem precisar da visão. Mesmo, por exemplo, você também pode estar com a perna cruzada ou não. Você não precisa estar olhando para a sua perna para saber se ela está cruzada, porque você consegue, né, em um leve movimento, localizar, né, onde está a sua perna naquele momento. Então, você, só com essa sensação já é o suficiente. Né? E aí, aonde que a gente observa isso numa criança? Quando ela está com uma dificuldade no sistema proprioceptivo. Essa criança ela não para sentada e movimenta-se demais, ela quer ficar sempre andando de um lado para o outro. Ela não tem consciência de força, não tem controle de força. Então, ela pode ter dificuldade em usar copo, em usar talheres, né? Usar um lápis. Na questão aí, por exemplo, do copo, você pega um copo de plástico, né? E ela não tem a percepção da quantidade de força que ela está colocando ali naquele copo, então ela pode amassar o copo com água, né? O talher também não ter noção de manusear, levar até a boca, quebra muitos brinquedos, porque às vezes tem muita força, uma criança muito bruta, né? Bate porta de armário, também não consegue fechar devagarzinho, ou seja, não tem controle nenhum, né, das questões de contração muscular, de ligamento. Ou ela pode estar também com um tônus baixo, fraco, uma apreensão fraca, né? Também não segura no lápis com firmeza. É aquela criança também que ela pode escrever muito levinho, você quase não consegue enxergar. Ou a criança que rabisca muito forte, né? Quando vai fazer um desenho. E ele faz a propriocepção, ele sempre está modulando com os outros sistemas. Na verdade, vocês vão observar que sempre tem um sistema junto com o outro, né? Eles estão todos ali entrelaçados e um dependendo muito do outro, né? E aí, essa criança também, como que ela vai se apresentar? Ela morde, ela empurra, ela bate, ela arremessa, né? Então, é uma criança muito ativa, né? Muito bruta, a gente fala assim. Então, ela gosta muito de alimentos duros também, porque ela tenta sempre estar, né, mastigando com força para aumentar a contração muscular da região orofacial, né, e muito movimento também de ações, né, autoestimulatórias. Ela chega a se agredir, bate a cabeça na parede, morde as próprias mãos. Então, isso daí pode ser questões proprioceptivas e junto com tátil e sistema vestibular também. O tato, né, que é super, né, que eu acho que é um dos mais simples para a gente estar pensando nele, né? Então a gente pode aí ter várias dificuldades também nas questões táteis, né, de perceber essas sensações. Então a gente pode perceber de mais ou de menos, né? Então tem crianças que elas não sentem muitas as texturas e tem crianças que sentem demais e aí ela é hiperreativa, né? Onde a gente já começa a falar de modulação. Na propriocepção, a gente não fala de modulação, né? Está começando alguns estudos sobre essas questões, né, de modulação em propriocepção, mas a gente, né, não tem nada de concreto ainda. Mas no tato, sim, aonde a gente oscila, porque, como eu falei para vocês, o estímulo ele vem do ambiente e ele chega até o cérebro, né? Então ele é processado por várias camadas ali até chegar no cérebro. Então, essa entrada, ela está chegando de forma errada no cérebro. Então, ela está chegando ou de forma muito alta, né, com uma intensidade muito alta, ou uma intensidade muito baixa. Né? Então, a gente tem isso no sistema tátil, e eles começam, né, a gente começa a pensar nas funções que o tato tem. Né? Tem a função de defesa, né, que alerta o cérebro de perigos, né, se está quente, né, e, né, por exemplo, pegar uma panela quente, beber um café quente, né, ou o gelo também, porque o gelo também queima, né, são dois pontos aí. E também a discriminação, né, a gente consegue perceber, discriminar
Pelo tato, temperatura, textura, densidade, forma, né? O toque que a gente está recebendo, se é um toque carinhoso, né? Se é um toque mais profundo, né? Se é o pai, né? Ali no caso passando a barba, se está espetando, então ele vai. Isso seria a questão de discriminação. E como que a criança se apresenta? Ela se apresenta de duas formas, né? Então, ela às vezes não gosta do toque, a criança é hiperreativa ao toque, mas ela segura objetos na mão. Por que que ela segura objetos na mão? Porque aí ela não vai ter a preocupação de ter que encostar a mão em nada, porque se ela é hipersensível e ela está segurando algum objeto na mão, a gente evita, né, que a criança mesma ela faz o uso de uma estratégia para que evita o toque. Então ela segura algum objeto na mão, ela está segura ali. As atividades aí de higiene, unha, cabelo, escovar os dentes, brincadeiras com pintura de dedo. Então, nada disso a criança tolera, né? Ou tolera pouco, logo quer lavar as mãos, né? E tem também a criança que ela tolera a dor e temperatura. Então, aquela criança que ela vai cair, vai se machucar e ela não vai chorar, né? A temperatura também não percebe, o banho pode estar quente, pode estar frio e não vai fazer diferença para ela. Isso, inclusive, é um alerta, né? Que a gente precisa ligar aí para os pais terem muita atenção se a criança, né, ela tem essa percepção ou não, porque ela pode estar se machucando. E aí ela gosta de sensações dolorosas, se atira no próprio chão porque ela não está percebendo, né? Então ela quer perceber, então ela começa também a fazer estratégias para perceber, né, as questões do tato, tanto superficial quanto profundo. A estereognosia, que a gente consegue só com as mãos, sem os olhos, né? Observar, por exemplo, o objeto que está na mão, você pega uma caneta na mão, você não precisa de olhar e você consegue, né, saber o que é só pelo toque. Dificuldade na escrita e dar funções às brincadeiras, né? A gente tem o visual, agora o sistema visual, que, gente, não é só se a criança ela enxerga ou não, se ela tem uma deficiência visual ou não, né? Ele tem aí as questões de processar o ambiente, né? A questão visual dentro do ambiente. A gente tem também a modulação aí, se ela é hipersensível a luminosidade, tanto natural quanto a luminosidade artificial, que às vezes isso pode mudar também, né? E aí eu coloquei essa foto aí, porque o que que acontece? Só nas questões visuais, você olhando, né, para uma foto, se você, vamos supor, estiver realmente num ambiente desse, numa praia, você visualmente, você já consegue perceber muita coisa. Então, é um sistema que ele é o principal, assim, dentro de todos os outros sistemas. Quer dizer, não existe um principal, né? Mas ele é extremamente importante. Porque ali você vai pensar na temperatura da água, você vai ter uma memória, né? Se você já entrou, se a água estava fria, se era uma água do mar quentinha, a areia na hora de você estar andando, se ela está úmida ou não, se a areia, né, tá mais alta ou mais baixa, se a gente está numa duna ou não, se é uma ilha, se é uma praia grande, né, enorme, que dá para você fazer caminhada. Então, assim, só com o visual, você não precisa de experimentar. Né, o seu corpo ele já começa a ter aquelas percepções de tudo que pode acontecer se você for numa praia, que você já foi, que você já teve uma memória daquilo dali, né? Então, ele é super importante. Então, a gente coloca que a visão é o mais sofisticado e objetivo de todos os sentidos, né? Pois fala sobre o mundo externo, né? Da posição, aquilo que eu falei, da distância, do tamanho, da cor, da forma. É o sistema unificador que integra todos os outros sistemas. E aí, como que a criança ela se apresenta? Ela apresenta no ambiente. Às vezes ela gosta de muitas cores, roupas coloridas, né? De tudo com muita cor forte. Acende e apaga a luz. Observa objetos no canto dos olhos, né? Gosta de observar objetos girando. Isso daí também entra junto com o sistema vestibular. Dificuldade, às vezes, de encontrar o objeto no meio de outros objetos. Às vezes, sei lá, tá um monte de lápis de cor, né?
ele misturado, aí você pede para pegar, por exemplo, um azul, e aí ela vai ter dificuldade, né, para encontrar. E aí o incômodo com as luzes brilhantes, como eu falei também, né, uns buscam, ficam olhando para a luz, né, para o sol, para a lâmpada, e outros já não suportam. São questões de modulação também. Similaridade com formas, discriminação de campo visual, habilidades motoras visuais, controle óculo-motor também, que junto com o sistema vestibular, né, o reflexo vestíbulo ocular, tem o nistagmo, que a gente faz um teste do nistagmo pós-rotatório, né, onde a gente consegue também, junto com o sistema vestibular, né, é uma parte da avaliação, né, de integração sensorial, ver se a criança está com dificuldade ou não nesse sistema. O sistema vestibular. Né? Então, o que é o sistema vestibular? O sistema vestibular, ele tem a ver com o movimento. Então, se a gente está fazendo um movimento, a gente está pensando em sistema vestibular. Então, a gente tem dentro do nosso ouvido interno um líquido chamado endolinfa, que toda vez que a gente mexe a nossa cabeça em relação à gravidade, esse líquido se movimenta também. Então, ele que ajuda a gente a ter uma percepção do movimento que a gente está fazendo com a nossa cabeça, em relação ao corpo, em relação ao ambiente, né, em relação à gravidade em si. Então, assim, quais as funções desse sistema? Ele é super importante, ele está presente o tempo inteiro, né? Esquema corporal, a percepção espacial, coordenação de movimento do corpo, na hora que você vai andar, você vai correr, né? As questões de escrever, né, por meio de coordenação de movimento de olho e pescoço, quando está lá o professor falando no quadro, então você abaixa a cabeça e levanta a cabeça, né, para escrever, para fazer cópia. Então, se tiver dificuldade no sistema, vai ter dificuldade também escolar, né, com a escrita. E ele atua também junto com outros sistemas, né? E ele percebe e discrimina o movimento que você está fazendo. Né? Então, ele pode ser um movimento rápido, devagar, linear, curvo, rotatório, para cima e para baixo. E como que esse sistema ele se apresenta nas crianças? A criança ela evita brinquedos de parquinho, brinquedos que se movem, ela não gosta de ir porque ela não suporta o movimento. E a gente fala mais uma vez da modulação, se ela, né, é hiper para o sistema vestibular, ela não vai querer, né, ir num parquinho porque o movimento é aversivo para ela, e a gente entra em outras questões de gravidade também, né, insegurança gravitacional e tudo mais. Então, às vezes ela parece que tá sentada numa cadeira, mas que ela tem a percepção que ela está num prédio de 20 andares. Então, assim, é horrível a sensação para essa criança. Ela quer sempre dar a mão para a mãe para se movimentar, para subir uma escada, né? Não gosta também de andar de carro, às vezes fica muito enjoada, lugares têm muita curva, né? Perde equilíbrio, esbarra muito nas coisas, não observa objetos no chão também, né? Ou então ela vai procurar todo tipo de movimento. Então, ela é hipo para o sistema vestibular, ela não tem a percepção desse movimento, então ela vai fazendo uma busca inconstante disso. Então, aquela criança ela não para, ela movimenta o tempo inteiro. Né? Ela faz balanceios, né? Antero-posterior, látero-lateral, está sempre se balanceando, faz giro, né, sobre o próprio eixo, se arrisca muito em brincadeira, sobe, não tem noção de perigo, né? Então a gente tem que ter um olhar grande para isso daí. O sistema auditivo, né, que a gente tem também os receptores que estão no ouvido interno, então assim, o sistema auditivo também está junto com o sistema vestibular que eu acabei de falar, né? Então, a informação auditiva ela é integrada, né, no tronco cerebral com as informações do sistema vestibular, o visual, o proprioceptivo, né, que torna a gente capaz de interpretar os sons que não são significativos, como, por exemplo, da fala. E o que ajuda muito também, gente, né, na percepção desse sistema, se a gente, por exemplo, está numa festa e tem muita gente falando e de repente chega uma pessoa para falar com você e também tem uma música muito alta, você consegue selecionar. Não, agora eu vou prestar atenção no que o que essa pessoa está falando aqui comigo e inibe todo o outro movimento da festa, músicas, outras pessoas falando, né? E aí tem também essa questão de hiper e hipoauditivo, são crianças também que têm dificuldade, né, com barulho, e tem também as questões de você dar um comando,
né? Então, como que ela processa o comando, né? Só ouvido, olha, vai ali e pega, sei lá, um copo em cima da mesa, né? Então, como que ela processa esse comando? Isso também está dentro do sistema auditivo, né? E aí, como que essa criança se apresenta? Ela também tampa os ouvidos com as mãos, né? Para tentar não ouvir. Não suporta ruídos altos, né? Às vezes existem ruídos específicos. Parece te ignorar, você vai chamar ela inúmeras vezes, ela não vai te olhar, né? Reforça muito com a informação visual, então ela está sempre buscando informações visuais, porque ela tem dificuldade com informações auditivas, né? Auxilia na orientação espacial, né? Questão do comando verbal, dificuldade de atenção de barulhos, como eu falei da festa, né? E audição seletiva. Então, assim, às vezes algum som específico, né, como eu falei também, altera muito, e criança não gosta de festas, porque aquilo ali para ela é um bombardeio, né? Na verdade, não só auditivo, como visual, e a gente pega todas as questões sensoriais ali. A gustação, que a gente tem receptores na nossa língua, né? E aí são várias questões envolvidas ali, principalmente o tato está muito envolvido, né? Com essa alimentação na cavidade intraoral, às vezes também aqui, né? Na orofacial. E tudo isso, né? Gera dificuldade na criança aí de sugar, de mastigar, de engolir. Lógico, a gente vai estar nessas questões, né, mais motoras, a fono que vai estar vendo, mas se for de base sensorial, o terapeuta ocupacional ele vai avaliar e vai saber se ele vai ter que trabalhar nessas questões ou não. A gente observa muito essa dificuldade quando a criança tem uma seletividade alimentar, recusa por textura, temperaturas, cheiros, né? Que aí está dentro do olfativo também. Ou então ele rejeita, né? Ou então ele faz busca. Então, assim, ele quer comer objetos que não são comestíveis, quer ficar mastigando também, coloca na boca, lambe, né? A criança ela pode ter também ânsia de vômito com a comida ou utensílio na boca. Ela não suporta nada dentro da boca, então a gente tem que ter esse olhar aí para essas questões sensoriais, a parte de gustação, que está ligada ao olfato também, que são receptores que estão no nariz, né? E que aí dá todo tipo de informação de odores, né? Tem as questões protetivas também do olfato, né? Você está com cheiro de gás dentro de casa, né? Então, assim, tem criança que ela vai ser, aí no caso, hiper, né? E hiporreativa, que tem também a questão da modulação. Então, ela pode ser tanto sensível aos cheiros, né? Por exemplo, evita alimentos, né? Por causa do odor mesmo, né? Objetos, lugares. Às vezes ela sente cheiro que a gente nem percebe, fala que tá ruim, não quer em certos lugares, e é por causa da questão olfativa. E a gente, às vezes a criança ela não é verbal, então a gente fica, né? Os pais assim ficam super confusos, porque por que a criança não quer estar nesse ambiente? Às vezes é por causa do cheiro, não quer ir num restaurante, porque às vezes não suporta o cheiro. E isso porque é o cheiro que a gente ainda sente, para eles às vezes é muito, né? E às vezes eles sentem cheiro que nem a gente sente, né? E ela pode ser hiporreativa também, não percebe os cheiros, né? Então ele chega até a brincar com fezes, né? Não percebe nem os odores muito fortes, perfume, nada disso. E aí a gente tem o oitavo sistema, né? Que é a interocepção, que é o sistema, que é um deles também, que vem do próprio corpo, foi informação que acontece dentro do nosso corpo, né? Então, ele conecta muito também com as emoções, né? De fome, sede, o controle de esfíncter, o cansaço, o estresse, a irritação. Então, assim, tem crianças que ela não conseguem perceber isso, né? Validar isso, porque ela está com essa dificuldade nesse sistema sensorial. E também não percebe questões de órgão interno, né? Por exemplo, se ela está com dor no estômago, né? De falar, colocar a mão no local e perceber que aquilo ali está dentro do corpo. E aí eu só finalizo aí novamente com a pirâmide, né? Para a gente ver como que o sistema sensorial ele é completamente importante, né? Ele está lá na base do sistema nervoso central, então assim a gente precisa ter muito olhar para ele. Vocês conseguiram ver como que as crianças elas podem ter tantas dificuldades, né? Se tiver com um problema nessa base. E aí o nosso cérebro ele pode, para poder trabalhar,
ele precisa receber as informações sensoriais, sem elas não seríamos capazes de nos ajudar nas ações simples em nosso cotidiano, né? Mais uma vez, a questão da independência, a questão da autonomia, né? É o que a gente tem aí que a gente quer, né, para as nossas crianças, tá bom? É isso, eu finalizo por aqui. Eu queria agradecer a todos a atenção e obrigada.